Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Alvorecer Cristão. Mais uma quarta-feira aí, apontando, né? A primeira do mês de abril. E eu sou incumbida de fazer a palestra de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Silva e eu sou trabalhadora voluntária do SEAC. Então sejam todos bem-vindos, vamos pedindo para que vocês se tranquilizem, se harmonizem, se possível fechando seus olhos, vamos fazer uma pequena preparação. E vamos assim, agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente, vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, agradecendo a eles por sempre estarem conosco, nos envolvendo e nos harmonizando. Vamos cumprimentando toda a equipe desta casa, deste trabalho, agradecendo a eles por estarem conosco. E vamos assim nos encaminhando até a Maria, que nos envolve com seu manto de amor e de luz. Pedimos a ela que docifique nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos até Jesus, onde agradecemos a Ele por todos os ensinamentos deixados, por ser nosso irmão, por ser nosso mestre. Vamos até Deus, onde agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que seremos através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos aos nossos recadinhos. Nós estamos retornando às nossas atividades presenciais. Na semana passada já iniciamos um processo de retorno. Então, quem tiver interesse é só aparecer aqui em Pinheiro, São Paulo. Mesmo assim, nas nossas palestras ainda serão repassadas nossas mídias sociais, aos domingos, 7 horas da noite, segundas e terças, às 8 da noite, e nas quartas-feiras, às 3 da tarde. Temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, às quartas-feiras, 8h30 da noite, a 36ª turma, que começou agora em fevereiro, está sendo online, pelo Google Meet. Maiores informações nas mídias da casa. Temos a evangelização infantil, que é aos sábados, começou também no início de fevereiro. Então nós temos a evangelização dos pais de 9 às 9h40 e depois a evangelização infantil para as crianças de 10 às 10h40. É feito pelo Zoom e as inscrições são feitas por e-mail. evangelizacãoinfantilceac@gmail.com. Sintam todos convidados a participar das atividades do centro. Bom, o tema de hoje é renovação espiritual, o espiritismo como continuidade do cristianismo primitivo. A bibliografia está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 a 8, e no Livro dos Espíritos, os Prolegômeros, que é a parte introdutória do livro. Bom, tudo na vida tem uma certa sequência, né, de acontecimentos. E pra gente não muda muito, né? Então, quando Cristo veio, existia uma linha de pensamento, né, seguindo Moisés, e ele veio e trouxe uma mudança
de hábitos, né, e de pensamentos, principalmente com a lei do amor. E aí se forma o cristianismo. E aí é difundido às igrejas cristãs. E é difundido essa religião cristã. Só que ao longo do tempo, algumas coisas vão sendo perdidas, né? Imagina que são igual às histórias, né? Quando as nossas avós contam para nossas mães uma história, as nossas mães vão contar para a gente, elas acabam perdendo um pouco do contexto. E aí elas contam para a gente da forma que elas entenderam, que elas aprenderam e tentam repassar para a gente. E a gente passa para os nossos filhos com a mesma interpretação, né? Então, a gente sempre recebe uma história, passa pela nossa interpretação e a gente repassa. A mesma coisa acontece com os ensinamentos do Cristo. Então, ele passa todas as informações e com o tempo, né? Já estamos aqui há 2000 anos, né? Algumas coisas vão sendo perdidas. Então, o que nos é falado, né? Que haverá uma outra informação para que a gente possa se desenvolver. Então, essa outra informação, eu sempre fico com a ideia de que as histórias ressurgindo novamente. Então, a gente sempre precisa estudar. É uma coisa que, assim, a gente nunca pode esquecer na nossa existência. A gente sempre precisa estudar. Então, Cristo já falava, né, que se houvesse a necessidade, haveria uma nova informação. E essa nova informação, para nós que acreditamos, é o Espiritismo. Porque, além de todas as coisas que foram difundidas no cristianismo, o Espiritismo vem trazendo outras novas informações, né? Então, por exemplo, a questão da reencarnação. Quando a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que não só essa existência nos serve, né? A gente está nessa existência tendo uma passagem e aí depois temos outras passagens e a gente tem, como a gente chama, provas e expiações. Então a gente tem fazer os exercícios, façamos os exercícios e se a gente não acertar os exercícios, a gente refaz novamente. Então, a reencarnação é o fato de estar encarnado novamente. Então, nós temos o espírito, né? E esse espírito ele vai reencarnando. Isso traz alguns esclarecimentos com relação às crianças prodígios, por exemplo, que já trazem uma bagagem enorme com seu conhecimento. Aí você pergunta, mas de onde vem esse conhecimento? De vidas anteriores. Então, a reencarnação é nesse sentido. Você nasce, cresce, morre, vai para o plano espiritual, se desenvolve lá, é como se fosse nascer, crescer e morrer no plano espiritual para voltar à vida novamente. Então, é todo um ciclo. Então, com a ideia de reencarnação, a gente tem a fé no futuro. Isso quer dizer que nós trazemos essa esperança, trazemos um pouco de consciência conosco. Então, às vezes, o que eu falo, para alguns podem não fazer sentido, para outros podem fazer completo sentido. Por quê? Porque já passaram por aquela experiência, já têm aquela noção. Então, são pontos de vista e são experiências vividas, não só nesta encarnação, mas como em outras, que fazem a gente acreditar ou não no Espiritismo, acreditar ou não na encarnação, acreditar ou não em qualquer religião ou qualquer segmento religioso ou doutrinário. Isso é importante a gente saber, porque a gente vai aprendendo e crescendo. Nós não podemos ser limitados, né? Uma existência, se a gente pensar que a gente vive aí 90, 95 anos, vamos acreditar que vamos viver tudo isso, né?
a gente passa pelo menos uns 7 tentando entender, né? De 1 a 7 anos, tentando entender o que é, o que é a vida, né? Como a gente vive. Depois passa por uma outra fase, aí depois vai passando por outra fase. Então, assim, eu acho uma vida, quando a gente pensa, 90 anos, né? Mas eu acho uma vida muito curta para a gente aprender tudo que precisa. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa impressão. Então, vamos pensar que o Espiritismo vem trazendo essas novas ideias. A ideia de reencarnação, de podermos ter mais de uma vida, a ideia de comunicação com os espíritos, que alguns temem, têm medo, né? Isso depende de como você se relaciona com esses espíritos. A ideia de que é uma nova orientação que amplia, né, os nossos horizontes, né? Traz essa maior noção. Então a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Temos vários obstáculos no meio do caminho, mas precisamos aprender com esses obstáculos. A gente não sabe o que veio, que a gente fez na outra vida, que a gente chama de véu do esquecimento. Então o Espiritismo vem trazendo novas informações. Algumas a gente se conforma, entende, outras não se conforma, conhece muito bem isso, né? Às vezes a gente não se conforma com algumas informações que a gente recebe, mas são ideias que a gente vai aprendendo, vai conhecendo e vai transformando ao longo desta vida, né? Da vida atual que estamos encarnados. Então vamos aprendendo a renovar o nosso espírito, aprendendo como a vida pode ser diferente, não só seguir, né, as orientações como eram feitas antigamente. Hoje o mundo está tão mudado, as informações estão tão rápidas, que às vezes a gente nem consegue acompanhar, seja a evolução tecnológica, seja o amadurecimento das crianças com certas informações que já estão na palma da mão delas, né, ajudadas pela tecnologia. Então tudo isso a gente tem que se preocupar, aprender e não ficar estagnado. Mas isso não é para mim. Isso eu não sei fazer também, não vou correr atrás. Não. Façamos a nossa renovação espiritual aprendendo cada dia, aprendendo a conviver com os outros, aprendendo a entender os outros. É isso que o Espiritismo traz, né? Ele reforça a ideia da lei do amor e da lei da caridade, que às vezes podem ter sido perdidas ao longo do tempo. Então a gente renova isso, renova nossas esperanças também com essa questão da lei do amor e da caridade. E não o amor de um ser para o outro, mas sim um amor universal, de querer ajudar as pessoas. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são tão grandes, se a gente começar a conhecer as pessoas ao nosso redor, a gente vê que nossos problemas não são tão grandes assim, que existem outras pessoas com problemas maiores. Me veio agora na ideia a questão da minha filha mais velha, ela tem problema de escoliose. Então vira e mexe, a cada 6 meses mais ou menos, não é vira e mexe assim, né? Mas a cada 6 meses a gente precisa fazer um raio-x da coluna, acompanhar. E aí você vê as crianças lá na ACD numa situação tão precária, né? De cadeira de roda, tendo que fazer alteração da cadeira de roda porque está crescendo. São problemas e limitações que essas mães passam, que são maiores do que, né, o meu problema. Não vou dizer o problema de vocês, porque eu não conheço vocês, mas eu vou falar do meu. São maiores do que os meus problemas. Meus problemas nessas horas parecem desse tamanho assim. Olha as duas unhas juntas assim, são os meus problemas.
perto dessas pessoas. Então a gente aprende a ver e a conviver com essa enormidade que Jesus, que Deus nos apresenta, de tantas pessoas necessitadas. E a gente aprende com o sofrimento dos outros. A gente aprende com o que os outros passam, né? As experiências que os outros passam. Às vezes a gente não precisa nem vivenciá-las. A gente aprende com o que vai chegando próximo da gente. Então, o que eu queria trazer para vocês é, para nós espíritas, o espiritismo é a continuidade do cristianismo. Não se perdem as leis vindas, né? Eles só vão se acrescentando e vão se juntando essas informações. Então, Jesus traz a lei do amor, traz a caridade, amar ao próximo como a si mesmo. Traz todas essas informações e o espiritismo vem acrescentando fé raciocinada, ter fé e saber pensar por que eu estou acreditando nisso, por que eu tenho certeza de que isso é bom para mim, acreditar na reencarnação e que todos esses conhecimentos trazidos pelo espiritismo é a continuidade do cristianismo. Nada se perde, tudo se transforma. Eu acho essa passagem muito linda, que é falado assim, para outras situações, nada na vida se perde, tudo se transforma. Isso também serve para a gente. Vamos aprender a conhecer. Depois que a gente aprende e conhece, aí sim a gente pode tentar praticar ou tentar expor para os outros. Mas tenhamos consciência. Eu sempre gosto de usar a palavra consciência, porque às vezes a gente não tem. Tenhamos consciência das nossas situações e do que o mundo nos cerca, tá bom? Vou encerrando por aqui, agradecendo a todos a presença. Vamos fazer as vibrações finais. Vou pedindo para que vocês se tranquilizem, se harmonizem, permaneçam em silêncio, quem está no SEAC, para aplicação do passe. E para quem não tiver, também fiquem aí calmos e tranquilos, que o passe também chegará até vocês. Então vamos assim, asserenando nossos corações, nossa mente, agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente, agradecendo a oportunidade de conhecimento, Senhor. Todo conhecimento é bem-vindo a cada um de nós. Possamos ter nossas mentes, nosso coração, nossos ouvidos atentos a todos esses ensinamentos. Possamos nos purificar, nos harmonizar, nos envolver com essa luz e esse amor que o Senhor emana constantemente para cada um deste enorme planeta. E vamos colhendo nos nossos corações os melhores sentimentos de amor, de paz, de fraternidade, que eles possam ser unidos pela espiritualidade, envolvendo todo o nosso planeta, energizando e harmonizando com muita luz, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, envolvendo a cada um dos habitantes, encarnados e desencarnados, envolvendo principalmente aqueles países que sofrem por catástrofes naturais, por guerras, Senhor. Envolve-os com muita luz. Envolve principalmente aos governantes, que eles possam liderar para o povo, orientá-los da melhor forma possível, para que todos nós possamos avançar até você. Vamos mandando umas vibrações aos hospitais, envolvendo os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, envolvendo a cada um dos hospitalizados, envolvendo também, Senhora, a seus familiares, que todos possam receber energias de amor e de luz, refazendo-se
da melhor forma possível. Vamos vibrando aos orfanatos, aos asilos, aos manicômios, aos presídios, onde houver algum irmãozinho necessitado do seu auxílio, que ele possa ter essas bênçãos vindas do Senhor. Vamos envolvendo a cada uma das pessoas que estão na mente dos nossos assistidos, que elas possam também receber essas bênçãos, onde quer que elas estejam. Vamos envolvendo a todos os trabalhos do SEAC, a todos os seus trabalhadores e a todos os seus assistidos. Que todos possam sair melhores do que entraram. E vamos deixando uma vibração especial em aberto para a espiritualidade, levar onde houver maior necessidade. Envolvendo também com muita luz e com muito amor os irmãos desencarnados, principalmente aqueles que fazem a passagem de forma tão brusca. Vamos agradecendo a Deus a essa oportunidade de estarmos reunidos hoje em Teu nome, com a graça de Deus. Tchau, pessoal. Até o mês que vem.